Preparem-se para um mergulho profundo, hein? No mundo da topologia. É tipo como geometria sabe. Só que com uma pitada de mágica elástica. Isso aí, isso aí. Tipo, vocês são réguas, transferidores, quadros, tudo isso. Aqui a gente estica, a gente torce, deforma as coisas à vontade. É exatamente isso. Na topologia, a gente não se importa com as medidas, as exatas. O que a gente quer saber, o que realmente interessa, são as propriedades, né? As propriedades que continuam ali, sabe? Mesmo quando a gente distorce os objetos de maneiras, vamos dizer, bizarras. Tipo, sei lá, uma bola de massinha. Uma bola de massinha. Quase. Você pega a bola de massinha, você amassa ela, estica ela, transforma ela numa cobra, sei lá o que você quiser. Topologicamente, ela continua sendo a mesma coisa? Continua sendo a mesma coisa. Então, peraí. Quer dizer que, na topologia, uma xícara de café e um donut são a mesma coisa. É isso mesmo. Que loucura. Essa é uma das coisas mais, sei lá, intrigantes que eu já ouvi falar sobre a topologia. É porque, veja bem, a xícara e o donut, eles têm algo em comum. Os dois têm um único furo, né? E para topologia, o número de furos, ou gênero, né, da superfície, é uma característica fundamental. Então, já que a xícara e o donut compartilham o mesmo gênero, eles são considerados topologicamente equivalentes. São parentes. São parentes. Mas como que essa ideia maluca surgiu? Quem foi o gênio, ou gênia, né, que começou a pensar em deformar xícaras em donuts? A história começa com um problema bem famoso. Há 7 pontos de Königsberg, lá no século XVIII. A cidade era dividida por um rio, né? E tinha 7 pontos conectando as diferentes partes da cidade. O desafio era encontrar um caminho que atravessasse cada ponte uma única vez. Entendi. Tipo um daqueles, como é que chama? Enigmas de lógica, sabe? Que a gente tenta resolver num domingo chuvoso. É sério. E aí? Conseguiram. Sei lá, conseguiram. Aí que entra em cena Leonhard Euler, um matemático brilhante. Ele percebeu que o segredo não estava no comprimento das pontes, mas em como elas estavam conectadas, né? E aí o que ele fez? Ele representou as áreas de terra como pontos, as pontes como linhas e criou um diagrama. E a partir daí provou que naquele arranjo específico não existia um caminho que cumprisse o desafio. Caramba. Então, peraí. O Euler meio que inventou um mapa das conexões, mas ignorando completamente as distâncias reais. Exatamente. Nossa, que sacada. Mas e aí, como que essa história das pontes se conecta com a topologia de hoje em dia? A sacada do Euler foi fundamental, né? Fundamental para o desenvolvimento da teoria dos grafos. E mais tarde, da própria topologia, ele inaugurou uma nova forma de pensar sobre a geometria, sabe? Focando nas relações entre os objetos e não nas medidas ou nas formas. E foi aí que surgiu a ideia de espaços topológicos. Eu lembro vagamente de ter ouvido falar disso na faculdade, mas confesso que isso é um pouco assustador. Na verdade, não é tão complicado quanto parece. Um espaço topológico é basicamente um conjunto de pontos com algumas regras que definem, né, quais pontos estão próximos uns dos outros. É como se a gente definisse vizinhanças dentro desse espaço sem se preocupar com distâncias exatas. Entendi. Tipo um mapa de um bairro onde a gente sabe quais casas são vizinhas, mas não precisa saber a distância exata entre elas. Exatamente, é isso aí. Legal. E essa ideia de vizinhança é o que permite a gente definir o conceito de homeomorfismo, que explica porque a xícara e o donut são a mesma coisa em topologia. Homomorfismo, parece nome de feitiço. O que essa palavra mágica significa? Imagine que você tem uma bexiga, né? E você infla ela. Você está deformando a bexiga, mas você não está criando novos furos nem colando partes. Certo. O homeomorfismo descreve esse tipo de transformação contínua, sem rupturas, sem colagens. Se você consegue transformar um objeto no outro dessa forma, eles são homeomorfos e, portanto, topologicamente equivalentes. Então quer dizer que a xícara e o donut são parentes, porque a gente pode deformar um no outro sem quebrar nem colar nada. Exatamente. A topologia se concentra nessas relações de parentesco, que permanecem mesmo quando a gente estica, torce, deforma os objetos. Fascinante. Mas, além de classificar donuts e xícaras, a topologia tem alguma aplicação prática no mundo real? Tipo, algo que vá além da matemática pura? A topologia tem aplicações surpreendentes em diversas áreas. Cosmologia, biologia, ciência da computação. Acredite ou não, ela está em todo canto. Por exemplo, os cosmologistas usam a topologia para tentar entender a forma do universo. Peraí, o universo tem uma forma. Sempre imaginei o universo como algo, sei lá, infinito, sabe? Se expandindo por sempre. É uma ideia comum, mas existem teorias que sugerem que o universo pode ser finito, mas sem fronteiras. Tipo como um donut tridimensional. Que loucura.
A topologia nos ajuda a explorar essas possibilidades, por mais estranhas que elas pareçam. Um universo em forma de donut. Preciso de um tempo para processar essa informação. Mas é por isso que a topologia é tão fascinante, né? Ela desafia nossa forma de pensar sobre o espaço e a forma. Com certeza. E as aplicações vão muito além do universo. Na biologia, por exemplo, a topologia é fundamental para entender o DNA. DNA, sério. O que a topologia tem a ver com a dupla hélice? O DNA é uma molécula enorme, né, que se dobra e se torce de maneiras complexas para caber dentro das células. E a topologia nos ajuda a entender esses nós e torções que são essenciais para a replicação e o funcionamento do DNA. Então a topologia não lida só com formas abstratas, ela está presente nos blocos básicos da vida. Exatamente. E as aplicações não param por aí. A topologia também é usada na análise de dados, no design de redes de computadores e até na robótica. É uma ferramenta poderosa para entender sistemas complexos e as suas relações. Incrível. Parece que a topologia está em todo lugar. Basta saber onde procurar. É verdade. É tipo uma linguagem secreta que conecta áreas do conhecimento que, à primeira vista, parecem completamente distintas. Estou completamente fascinado. Essa imersão no mundo da topologia está sendo alucinante. Já exploramos as pontes de Königsberg, donuts cósmicos e até o DNA. É verdade? Mas ainda tem muito mais para desvendar, não é mesmo? Com certeza. Mal arranhamos a superfície da topologia e suas infinitas aplicações. E é exatamente isso que a gente vai fazer na sequência do nosso mergulho. Fiquem ligados para a segunda parte dessa jornada incrível pelo mundo da topologia. E aí, prontos para continuar a nossa aventura topológica? Na primeira parte, a gente viu como a topologia nos ajuda a entender a forma do universo e até os segredos do DNA, né? Pois é. Mas confesso que eu ainda estou tentando digerir essa ideia de universo em forma de donut. E falando em DNA, você mencionou que a topologia é importante para entender como essa molécula gigante se organiza dentro das células. Pode explicar melhor essa conexão? Claro. Imagina um fio de 1 quilômetro de comprimento que precisa ser enrolado para caber dentro de uma caixa minúscula. É mais ou menos isso que o DNA faz dentro do núcleo da célula. Nossa, é como tentar guardar um novelo de lã gigante numa caixinha de fósforos. E a topologias? Onde ela entra nessa história? A topologia entra justamente na forma como o DNA se dobra e se enrola. Essas dobras e torções, elas não são aleatórias. Elas seguem padrões específicos que são essenciais para o funcionamento do DNA. Então a topologia ajuda a decifrar o manual de instruções de como dobrar o DNA. Isso. E tem mais. A maneira como o DNA se anovela influencia quais genes são ativados ou desativados. Sério. É como se a topologia controlasse o volume de cada gene. Caramba, nunca imaginei que a forma do DNA pudesse ter um impacto tão grande. E pensar que tudo isso começou com o Euler Suspons. É fascinante como a matemática pura pode ter aplicações tão concretas. A matemática é a linguagem do universo. E a topologia, em particular, está se mostrando uma ferramenta poderosa para desvendar os mistérios da natureza, desde o cosmos até as menores partículas. E por falar em aplicações, você mencionou que a topologia também está presente na ciência da computação. Como algo tão abstrato pode se conectar com o mundo digital. A topologia é uma aliada poderosa na análise de dados. Imagina um mar de informações com milhões de pontos. A topologia nos ajuda a navegar nesse mar, identificando padrões, grupos e conexões que, de outra forma, passariam despercebidos. É como ter um mapa para encontrar tesouros escondidos num oceano de dados. Perfeito. A topologia nos ajuda a enxergar a estrutura por trás da complexidade, simplificando a informação e revelando insights valiosos. Por exemplo, ela é usada em algoritmos de aprendizado de máquina para classificar imagens, reconhecer padrões e fazer previsões. Ou seja, a topologia está por trás da inteligência artificial. Em muitos casos, sim. Ela fornece a base matemática para que as máquinas aprendam a partir de dados complexos e tomem decisões inteligentes. É impressionante. E além da análise de dados, a topologia tem outras aplicações no mundo digital. Com certeza. No design de rede de computadores, por exemplo. Imagina a internet como um mapa gigante com milhões de pontos interconectados. A topologia nos ajuda a entender a estrutura dessa rede, otimizar o fluxo de dados e garantir sua robustez em caso de falhas. Então a topologia ajuda a manter a internet funcionando de forma eficiente e segura. Exatamente. Ela nos permite analisar a conectividade da rede, identificar pontos fracos e projetar soluções para torná-la mais resiliente. A topologia também é aplicada em redes sociais, sistemas de transporte e até mesmo na modelagem de redes neurais no cérebro. Incrível. A cada novo exemplo, a topologia se revela ainda mais presente em nossas vidas. É como se ela fosse a cola invisível que conecta tudo. De certa forma, sim. A topologia nos ensina a olhar para as relações entre as coisas, para a estrutura por trás da forma, e essa perspectiva pode ser aplicada em áreas que vão muito além da matemática. Mas e o futuro? O que podemos esperar da topologia nos próximos anos? Quais são as áreas mais promissoras?
Uma área que está em franca expansão é a análise topológica de dados, que a gente já mencionou. Ela está revolucionando a forma como analisamos dados complexos em diversas áreas, da medicina a finanças. Imagina, por exemplo, usar a topologia para identificar padrões em exames médicos que indiquem doenças em estágio inicial. Parece ficção científica. Mas com a topologia, a ficção está se tornando realidade. Não é mesmo? Com certeza. E as possibilidades não param por aí. Na ciência dos materiais, por exemplo, a topologia está sendo usada para projetar novos materiais com propriedades incríveis, como a capacidade de se autorreparar ou conduzir eletricidade sem resistência. Materiais que se consertam sozinhos, isso é coisa de filme. É verdade, mas a ciência está avançando rapidamente nessa área e a topologia está desempenhando um papel fundamental nesse avanço. E não podemos esquecer da computação quântica topológica, um campo que ainda está em seus primórdios, mas que promete revolucionar a computação como o conhecemos. Computadores quânticos topológicos. Parece que a topologia está moldando o futuro da tecnologia. Sem dúvida, a topologia é uma área vibrante e em constante evolução, com aplicações que se expandem a cada dia. E o mais fascinante é que estamos apenas começando a explorar o seu potencial. É realmente inspirador. Mas antes de prosseguirmos com essa jornada, acho que precisamos de um momento para absorver todas essas ideias revolucionárias. Voltamos já para a última parte do nosso mergulho topológico. E estamos de volta para a parte final do nosso mergulho profundo no mundo da topologia. Já passamos por tanta coisa, hein? Desde as origens dessa área até suas aplicações, tipo alucinantes na cosmologia, na biologia e até na computação. E a cada passo que a gente dá, a gente descobre como a topologia nos ajuda a enxergar o mundo de um jeito totalmente novo, né? É como se ela nos desse um óculos especial que revela as conexões ocultas entre as coisas. É verdade. E como você mencionou antes, a análise topológica de dados está revolucionando a forma como a gente lida com a informação. É incrível pensar que a topologia, que começou com análise de formas geométricas, né, agora está desvendando os segredos de conjuntos de dados, tipo, super complexos. As aplicações são incrivelmente diversas. Na medicina, por exemplo, a análise topológica de dados está sendo usada para analisar imagens médicas e identificar padrões que podem indicar doenças em estágios iniciais, sabe? Tipo tumores, alterações neurológicas. É como se a topologia ajudasse os médicos a lerem nas entrelinhas dos exames, né? Detectando coisas tipo sutilezas que poderiam passar despercebidas a olho nu. Exatamente. E não para por aí. A topologia também está sendo usada para personalizar tratamentos, analisando o DNA dos pacientes e prevendo como eles vão responder a diferentes medicamentos. Quer dizer que a topologia está abrindo caminho para uma medicina mais precisa, mais individualizada, né? Baseada não só nos sintomas, mas também nas características únicas de cada paciente. Com certeza. E as aplicações da topologia na ciência dos materiais também são extraordinárias. Imagina só. Materiais que podem se auto-reparar como se tivessem um poder de cura, tipo mágico. Parece coisa de filme de ficção científica. Mas como a topologia entra nessa história? A topologia ajuda os cientistas a entenderem a estrutura desses materiais num nível, tipo, fundamental, revelando como as propriedades deles, tipo a flexibilidade, a resistência, a condutividade, estão relacionadas à forma e à conectividade. Então a topologia está guiando a criação de uma nova geração de materiais inteligentes com propriedades incríveis. É fascinante como a área da matemática, aparentemente abstrata, pode ter um impacto tão concreto nas nossas vidas. É verdade. E não podemos esquecer da computação quântica topológica, que, embora ainda esteja engatinhando, promete revolucionar a forma como a gente processa informação. Computadores quânticos topológicos. Parece coisa de Star Trek. Mas, falando sério, qual é o diferencial desses computadores? Os computadores quânticos topológicos são baseados em princípios da topologia para proteger a informação de erros, né? Que é um dos grandes desafios da computação quântica. Eles prometem ser mais robustos e confiáveis do que os computadores quânticos tradicionais. É incrível como a topologia está na vanguarda da inovação tecnológica, abrindo caminho para tecnologias que antes pareciam impossíveis. O mais empolgante é que a gente está só começando a explorar o potencial da topologia, sabe? É uma área que nos convida a questionar as nossas noções preconcebidas sobre o espaço, a forma, as conexões entre as coisas. Essa jornada pelo mundo da topologia foi realmente inspiradora. A gente começou com a ideia de que uma xícara de café e um donut podem ser a mesma coisa e terminamos explorando tecnologias que, vão moldar o futuro. E o mais importante é que a topologia nos ensina que as aparências enganam e que as conexões mais importantes muitas vezes estão escondidas, sabe? Abaixo da superfície. Então fica o convite para você que está nos ouvindo. Continue explorando, questionando, se maravilhando com as infinitas conexões que a topologia revela no nosso universo. E nunca se esqueçam, a topologia está em todo lugar. Basta saber onde procurar. E assim termina o nosso mergulho profundo no mundo da topologia. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem tanto quanto a gente. Até a próxima!